A história começa com uma garota falando sobre o quanto ela odiava um rapaz. Descobrimos que ele a afastou e isso a magoou profundamente. No entanto, aconteceu algo que ela não poderia esperar. Descobrimos que o cara de quem ela está falando se chama Theodore, e ela nunca quis que ele morresse, mesmo com todo o mal que ele estava lhe fazendo. Então, o cara estava ferido e sangrando. Parecia que isso poderia ser o fim da história. A moça não desejava mal ao rapaz. Ela também não queria que ele sofresse quando o cara ensanguentado estivesse deitado no chão em uma poça de seu próprio sangue e a garota chorasse por ele. As lágrimas lavaram todo o seu ódio e ressentimento. Naquele momento, a dor tomou conta de seu corpo, mas por trás dessa dor começaram a despertar os sentimentos mais leves que ela sentia por ele. Era amor, enterrado em seu íntimo. Ela ainda não saiu do lado de Theodore nem por um momento. Ela finalmente percebeu que o amor, que acabou se tornando seu decreto, ainda estava vivo, e agora começaram a se manifestar novamente. Aparentemente, a possibilidade de perder alguém querido fez com que os antigos sentimentos despertassem e voltassem a se manifestar. De acordo com a história da garota, ficamos sabendo que seu nome é Lily Everett. Ela conheceu Theodore Valentino há 2 anos. Então, o pai da moça disse que ela se casaria com o Duque Valentino. Lily ficou naturalmente muito surpresa. Olhando para o pai, ela achou que ele estava completamente louco. Embora ela tenha percebido que esperar outra coisa de um homem que já havia perdido sua forma humana e não poderia ser a garota. Como se estivesse resignada ao fato de que teria de se casar contra sua vontade. Ficamos sabendo que a família Valentino é formada por duques que guardam as fronteiras do norte do Reino de Francisco desde sua fundação. De geração em geração, os chefes da família fizeram um contrato com um espírito poderoso. Mas, nos últimos 10 anos, esse alicerce se rompeu. Devido a esse rompimento ocorrido há alguns anos, o duque e a duquesa anteriores desapareceram, e com eles, o próximo chefe da família, seu filho, Camille Valentino. Foi por causa dessa infeliz coincidência que o irmão mais novo de Camille, cujo nome é Theodore Valentino, tornou-se o chefe da família e o continuador de suas tradições. Por causa das rachaduras, o ducado precisou da ajuda de outras famílias, mas por causa das forças que os mantinham sob controle, os Valentinos se viram completamente isolados do resto do mundo. E no centro de tudo que estava acontecendo estava a família de Lily Everett. Naquela ocasião, diante de seu pai, a garota pensou que talvez tenha sido sua família a causadora das rachaduras que provocaram todos os infortúnios do ducado de Valentino. Uma menina triste percebe que agora seu próprio pai a está casando com a vítima de seus próprios atos. O pai da garota relata que o Duque Valentino sempre foi um homem difícil, mesmo apesar da mudança. Mas ultimamente ele parece desesperado pelo apoio das outras famílias. O pai a informa que com esse casamento, Valentino receberá apoio financeiro de Everett. E sua família finalmente poderá absorvê-los completamente. De acordo com o chefe da família Everett, o Duque ainda tem forças para resistir, mas então ele definitivamente desistirá. A garota fica sabendo que a partir de hoje, receberá lições para noivas. Apesar de todas as suas deficiências, na opinião de seu pai, ela pode servir para alguma coisa. Como a garota não tem saída, ela concorda com o pai. Mas é óbvio que ela não está feliz porque fechou a mão em um punho. Seu pai lhe diz que, como ela entendeu tudo, pode ser livre, e a garota imediatamente se vira e sai do escritório do pai. Quando ela estava fazendo seus negócios, seu irmão Eason Everett foi até ela e perguntou se o Duque Valentino tinha a aparência magnífica pela qual era tão famoso, e ele achava que em outras circunstâncias, ela nem ousaria olhar para ele. Eason diz que a garota foi vendida com sucesso. A garota continua a fazer seus negócios como se não estivesse prestando atenção no irmão. Então ele pergunta se ela o está ignorando, mas a garota diz que não tem nada para falar com ele. O rapaz fica incrivelmente surpreso com as palavras da irmã, e muito irritado com o comportamento dela. Ele pegou uma tesoura nas mãos como se fosse esfaquear a garota e perguntou como ela ousava ignorá-lo. A garota fica muito surpresa com o comportamento do irmão, mas ele acrescenta que ela nem sequer é uma Everett de raça pura. Um olhar de surpresa no rosto da garota. O irmão de Lily, como se estivesse recobrando o juízo, joga a tesoura que pegou no chão e pergunta à garota se ela realmente acha que alguma coisa vai mudar quando ela se casar com o Duque Valentino. Ele acha que ela só vai envergonhar a família deles.
chamando-a de idiota incompetente. As outras pessoas que também estavam no quarto de Lily ficaram muito surpresas com esse comportamento do irmão dela. Até mesmo a empregada que estava por perto não sabe como agir em uma situação como essa. E Lily parece estar pensando em algo. A empregada entregou à menina a tesoura que seu irmão havia jogado no chão. Lily lhe agradeceu. Ela era uma pessoa gentil, ao contrário de seus parentes. Olhando para a empregada que lhe entregou a tesoura, Lily percebe que ela é nova no castelo. E percebe que normalmente as empregadas não são tão gentis com ela, mas percebe que logo essa empregada será como todas as outras. Aparentemente, depois que a garota está entediada com seu trabalho, ela se desculpa com a patroa e pede permissão para continuar com a tapeçaria amanhã. A patroa lhe dá permissão, e a garota parece um pouco envergonhada, como se fosse seu primeiro dia no castelo. Depois de sair da sala em que estava antes, a garota, andando pelos corredores, vê seu outro irmão, Owen Everett. Acontece que ele está destinado a ser o futuro chefe da família Everett, e ao lado dele está o Lord Lennon. Então, Lord Lennon entra em um diálogo com a garota e pergunta a ela que tipo de Lord ele é. Ele diz a ela para chamá-lo apenas de irmão, como Owen. O jovem percebe que a cada dia, ela fica mais e mais bonita. A moça não está nem um pouco interessada em se comunicar com esse rapaz. Ela acha que ele é louco, e se pudesse cortar a língua dele, ela o faria imediatamente. Aparentemente, o jovem não gosta muito do personagem principal. Pelas costas do senhor, o irmão dela diz que ouviu dizer que o pai dela vai casá-la com o Duque Valentino. A garota diz que esses rumores são verdadeiros e que está a caminho das aulas de noivas. O senhor fica muito surpreso com isso. Owen chama Valentino de cretino e menciona que ele o está incomodando há muito tempo. O cara acha que seria ótimo se o casamento deles lhes desse controle sobre a família de Valentino. Ele lembra novamente a Lily que ela é inútil e desnecessária e menciona que espera que, pelo menos dessa vez, ela seja útil para a família deles. Mais uma vez, a garota não fica muito satisfeita com as palavras do irmão, apesar de ele achar que ela sabe que é apenas uma ferramenta nesta casa, uma coisa que alguém possui e que nunca foi diferente. Ela se lembra de ter sido chamada de garota suja e indigna quando criança e de ter sido lembrada de que precisava trabalhar com tudo que era investido nela. Mesmo assim, ela foi muito maltratada, apesar de ser apenas uma criança. A duquesa Everett faleceu há muito tempo, mas além de seus 2 filhos, o duque precisava de uma filha para fazer negócios. Entretanto, devido a problemas com o governo e por não querer gastar com uma segunda esposa, ele preferiu adotar uma criança em vez de ter um filho ilegítimo. Então o homem adotou uma criança com aparência semelhante, que tinha o mesmo cabelo prateado que ele. Ele adotou uma menina que nem mesmo sabia quem era seu verdadeiro pai. Essa garota é a nossa protagonista. O amigo de Owen dá um tapinha no ombro da garota e diz para ela não se preocupar, porque mesmo que ela tenha dificuldades com Valentino, ele se casará com ela. No início, a garota pareceu um pouco triste, mas depois sorriu e agradeceu ao senhor por suas palavras de incentivo. Depois de se encontrar com os rapazes, a garota vai para seu quarto, fecha a porta e imediatamente cai no chão e se pergunta quando conseguirá sair dessa. Ela se pergunta se o Duque concordará em aceitá-la como esposa. Ela se dá conta de que se casar com ele deixará a família. Mas a garota ainda se pergunta se será feliz mesmo nesse caso. Parece-lhe que nem tudo será tão cor-de-rosa, porque os everettianos estão prontos para fazer qualquer coisa por riqueza e poder. E a família do Duque Valentino, ao contrário, sempre defendeu a justiça e a moralidade, Por esse motivo, essas duas famílias estão em guerra há muito tempo. É óbvio que seus interesses não convergiam. Enquanto uma tentava fazer tudo com justiça, a outra era muito mais desonesta. Ficamos sabendo que, durante a disputa entre essas duas famílias, muito sangue foi derramado e uma montanha de cadáveres cresceu. A garota percebe que é improvável que o Duque Theodore Valentino fique feliz com esse noivado, mas ela ainda tem esperança em seu coração. A garota pensa no fato de que viveu nesse inferno por 10 anos. Ela nunca teve coragem de pôr fim a essa vida. Por isso teve de suportar a vírgula e ainda não desistiu, apenas por causa da pequena esperança que permanece em seu coração. Sua esperança é que um dia alguém venha até ela e lhe dê a mão salvadora, tirando-a desse inferno. Momento em que surge em sua mente uma imagem do próprio Duque com quem ela deveria se casar. Já fora de seu quarto, ela pensa em Theodore Valentino.
Acontece que a garota há muito tempo tem curiosidade de saber mais sobre esse duque. Ela nunca o viu, porque não houve nenhum baile de debutantes em que ela pudesse se familiarizar com o duque. Ela se pergunta como esse duque realmente é. A garota se pergunta se Theodore é realmente tão gentil e encantador como dizem as pessoas que o conhecem. Ou poderia ser o contrário. Duas outras garotas olham para a personagem principal e conversam entre si. Elas fofocam sobre as roupas da garota. Uma pergunta à outra o que a garota está vestindo. Lily está vestida com um vestido charmoso. A garota é um pouco modesta, mas ao mesmo tempo, sua cabeça ainda não sai do duque. Ela acha que ele provavelmente não é adequado para ela. Embora não esteja claro por que a garota tira essas conclusões, já que ela nem sequer conheceu seu futuro marido. Um de seus irmãos a chama de idiota, perguntando o que ela está vestindo. Ele pergunta se ela realmente acha que fica bem nela, mas o rapaz não economiza nos xingamentos e xinga a garota. Finalmente a garota entende por que seu pai prestou tanta atenção em suas roupas. Porque na opinião dele, Lily Ever deve usar tudo o que recebeu da natureza. É por isso que seu vestido tem um corte tão franco no peito. Ela até fica um pouco engraçada com tudo o que está acontecendo. Olhando para seu irmão, ela se pergunta o que ele pensa sobre tudo isso. Ela se pergunta se o Duque vai se apaixonar por ela ou não. A garota realmente parece muito charmosa e seus olhos parecem olhar diretamente para a alma dele. Seu irmão parece um pouco irritado com essa pergunta da irmã e diz que não sabe nada sobre o Duque, mas a garota parece ter mordido a isca. Ele começa a gritar com Lily e lhe diz que ela já está louca e imediatamente manda que ela vá para o quarto. E o rapaz se pergunta o que ela está fazendo aqui. Mas a garota calma diz ao irmão que seu pai ordenou que ela fosse para o jardim. O irmão pergunta ao protagonista, qual é o sentido de sair com o Duque vestido assim? Mas Lily lhe diz que se ele está tão insatisfeito com a aparência dela e se não quer que ela saia com o Duque vestida assim, então que ele tente convencer o pai a deixar a garota sair com outras roupas. O rapaz ficou muito irritado com essa resposta da irmã, porque ele não a pressiona em nada. E portanto, em sua opinião, ela deveria se comunicar com mais respeito com quem responde a ele nesse tom. A garota, satisfeita por ter conseguido matar seu irmão verbalmente, continua. Ela sai para o jardim de sua enorme casa. Penso no fato de que ela deveria ter trazido um chale com ela. Ela pensa em tudo o que está acontecendo e não entende. Será que o pai dela realmente acredita que o Duque Valentino se apaixonará por ela à primeira vista? Quando alguém se comunica com uma pessoa, não está interessado em saber imediatamente se ela irá a algum lugar. De acordo com a pessoa que está falando, seria melhor que a outra pessoa descansasse primeiro. De repente, uma garota dá uma espiada na esquina para ver quem está conversando. Então ela se apaixona e suas bochechas ficam coradas. Obviamente ela viu alguém incrível. De repente descobrimos que lá a garota viu Theodore Valentino, o homem com quem ela vai se casar em breve. O Duque diz ao rapaz ao seu lado que ele não precisa descansar e que vai direto ao assunto. Ele pede que o siga, e descobrimos que o nome do rapaz de cabelos vermelhos é Carmen. Finalmente o Duque Theodore Valentino e Lily se olham. Seus olhares se encontram e eles parecem se apaixonar um pelo outro. Os recém-casados não tiravam os olhos um do outro. A garota, que também notou que eles estavam se olhando há muito tempo, se perguntou por que ele a estava encarando daquela forma. Então ela ficou tímida e presumiu que era por causa de suas roupas, que eram um pouco inadequadas. O jovem Duque imediatamente foi até a garota e perguntou se ela estava com frio. O jovem cobriu a garota e ela ficou muito surpresa com isso, pois esperava o contrário. Aparentemente, seus pensamentos sobre sua aparência inadequada não eram justificados. Olhando para a garota, ele notou que ela tinha cabelos prateados e incríveis olhos esmeralda. O jovem percebeu imediatamente que se tratava de Lily Everett. Mas ele notou imediatamente que aquela não era a melhor roupa para um passeio. Por vergonha, a garota corou imediatamente, pois sabia que a roupa não a deixava nem um pouco bonita. Deixando a garota vestida com suas próprias roupas, o rapaz imediatamente disse ao seu assistente para segui-lo. Ele, é claro, obedeceu, mas se vira para olhar a bela garota que ainda está parada em choque. Eles estão se aproximando da carruagem em que vieram para este lugar. Aparentemente, eles só precisavam se ver e Theodore deveria estar indo embora. Nesse momento, a garota, maravilhada com a beleza de Theodore, está olhando para as costas dele.
A ação se move para a mansão da família Everett, onde um de seus irmãos parabeniza Lily por seu noivado com o Duque. Observando que parece que o plano de seu pai funcionou perfeitamente, a garota toma chá ouvindo o irmão. Mas ele acrescenta que talvez Theodore Valentino queira estrangulá-la em sua noite de núpcias. Tudo aconteceu como a garota esperava. Ela percebeu que seu pai odiava Theodore e insistiu no casamento. Acontece que esses não são os tempos mais fáceis no reino. O atual rei não tem o poder de manter a aristocracia sob controle. E os únicos que poderiam ajudar com isso são as famílias Delacroix e Albina. Mas mesmo essas famílias não conseguem mais se livrar do poder de seu pai. Portanto, Theodore simplesmente não tem outra escolha a não ser se casar com a moça. Seu irmão enfatiza que o Duque não quer a destruição do norte por causa das rachaduras. Por isso, ele decidiu pedir desculpas a Lily o mais rápido possível para obter seu apoio financeiro. Seu irmão diz visualmente que até sentiu um pouco de pena de Theodore Valentino, porque ele foi forçado a se casar com Lily por causa de sua província. E então percebemos que o Duque Theodore é realmente um homem muito gentil, se ele estiver disposto a fazer qualquer coisa por sua província. Mas ele percebe que Theodore não será submisso à vontade de seu pai por muito tempo, e ele acha que quando as coisas se estabilizarem e voltarem ao normal, ele começará a aumentar sua força. E a primeira coisa que ele fará é se livrar de sua esposa. O cara ainda continua a abusar da irmã, dizendo que um dia ela simplesmente desaparecerá e nenhum rato se importará com isso. Enquanto a garota que está ouvindo tudo isso fica muito chateada por ser apenas uma moeda de troca na união das famílias. Mas a garota nem parece prestar atenção no irmão. Ela apenas se lembra do momento de seu primeiro encontro com seu futuro marido. Afinal de contas, foi ele quem teve um pouco de misericórdia e perguntou se a moça não estava com frio, pergunta o irmão. Talvez ela já comece a implorar, mas a garota olha para ele e nem sabe do que ele está falando. Ela ainda tem uma imagem em sua mente de seu primeiro encontro com Theodore. Seu irmão repete a pergunta sobre a súplica. E então se levanta de seu assento, olhando com raiva para a garota. Ela se pergunta sobre o que ele está falando, pois não consegue entender. Mas o irmão furioso agarra a garota pelas roupas e grita para que ela pare de fingir ser tão inocente. Ele espera que ela implore para que ele não se case com Theodore. Ele diz para ela implorar que ele a salve se ela não quiser morrer como uma vira-lata. De repente a porta da sala se abre e lá está o Big Brother Owen. Ele diz a Eson para tirar imediatamente as mãos de Lily e sair desta sala. Ele parece bastante convincente. E ao fazer isso, começa a se aproximar de seu irmão e de Lily. O irmão mais novo pergunta ao irmão mais velho o que aconteceu, e decide ele mesmo dar uma lição nas meninas. Mas Owen se aproxima deles e diz que tem uma conversa com Lily e que por isso, o irmão mais novo precisa sair da sala. Ele ouviu o irmão mais velho perplexo e imediatamente perguntou por que ele deveria sair e no que ele poderia interferir. Owen calmamente pergunta a seu irmão se ele deve tirar Eson à força. Ele menciona que o mais jovem deve sair daqui enquanto ele pede gentilmente para não levar o assunto a um conflito. Asen novamente fica nervoso e diz que não quer sair desta sala, pois também quer ouvir o que veio falar com este tolo. Foi assim que ele chamou o personagem principal. Asen pergunta novamente por que ele não pode ouvir a conversa deles. Ele está muito curioso sobre essa conversa que não pode nem mesmo estar por perto. É como se algum tipo de magia estivesse aparecendo sob os pés de seu irmão mais velho. Owen imediatamente agarra a mão de seu irmãozinho e pede que ele saia enquanto ainda está sendo educado. Ele parece o mais calmo possível quando diz isso, ao contrário de seu irmãozinho, que ainda não entende por que precisa sair da sala. O lugar de Asen foi ocupado por Owen. Ele se dirige à irmã de forma mais educada do que seu antecessor. O rapaz menciona que não espera nada de especial da garota, mas que ela deve tentar tomar o Duque Theodore Valentino sob seu controle. Afinal de contas, essa contribuição é muito importante para a família. Everett, a garota, por sua vez, promete que cumprirá essa tarefa. Em seguida, com ele um monte de olhar louco, Owen diz à personagem principal para não esquecer que mesmo depois do casamento com ele, ela ainda lhe pertencerá. A garota fica um pouco assustada com isso, mas o rapaz, estendendo a mão para o rosto dela, diz que até a morte e mesmo depois dela, ela sempre fará parte da família Everett. Ele pede que a garota não se esqueça disso. Depois que o rapaz toca gentilmente o rosto dela, a garota diz que é claro que não vai esquecer.
Embora o rapaz finalmente elogie a garota e diga que ela é inteligente, seu comportamento é muito diferente do de seu irmão, que apenas humilhou a garota. Depois que eles terminaram a conversa, Owen deu boa noite a Lily. O irmão mais velho saiu do quarto de Lily e ela ficou sozinha. A garota pensa no fato de que, neste século, o casamento entre aristocratas é reduzido a um mero contrato. Ela sabe que o duque anterior, Valentino, deveria se casar politicamente com Lady Albinus, mas depois se apaixonou pela filha mais velha do Visconde Khan e se casou com ela. Como resultado de todas as suas ações, em vez de sustentar sua família, a família de Valentino não enriqueceu após o casamento e, além disso, enfraqueceu seu poder militar, pois não recebeu o apoio esperado da família com a qual o casamento deveria ocorrer. Enquanto a família do Duque Valentino perdia seu poder porque ele fazia coisas erradas, outras famílias arranjavam casamentos de conveniência e conseguiam aumentar sua riqueza e poder, ao contrário da família dele, que estava até enfraquecida. Como resultado de todas as ações imprudentes do Duque, sua família se depara com uma crise que põe em risco sua existência. Graças a todas essas ações imprudentes, o atual Duque Valentino e sua família precisam se casar. Ela olha novamente para o irmão, um pouco envergonhada, mas ele acrescenta que se a família de Valentino não estivesse em uma situação tão triste, o Duque não teria que se casar com alguém como ela. E não está claro porque Asen parece irritado novamente. A garota olha para ele e diz que percebe que o Duque não tem outra escolha. É por isso que ele concorda em aceitá-la como esposa. Seu irmão está ainda mais furioso, embora não saiba o motivo. Vendo que ele está incrivelmente irritado, a garota decide dizer algo a ele. E levantando-se de seu assento, ela olha diretamente para seu irmão. Uma moça incrivelmente bela em trajes de casamento se aproxima do irmão e lhe diz que mesmo que esteja à beira da morte, nunca lhe pedirá ajuda. A moça diz tudo isso com um sorriso, mas o rapaz ouve e fica muito surpreso com a coragem da moça de dizer isso. Quando ouve as palavras da moça, o rapaz fica sem palavras, pois não esperava que a moça se atrevesse a dizer isso a ele. Mas ela passa por ele e diz que o odeia. E seu irmão mais velho, Owen, afastando-se ainda mais de seu irmão, ela deseja que todos eles morram. O rapaz parece estar intrigado com as palavras de Lily. A garota está caminhando, com um buquê de flores nas mãos, e ao longe há um duque com quem ela está prestes a se casar. A moça deve ser conduzida ao casamento por seu pai. Ele já estava esperando por ela lá e estendeu a mão para levá-la até o duque. Na primeira vez, seu pai lhe diz que ela é muito bonita e a parabeniza pelo noivado. A garota olha para o pai, cora um pouco e agradece por tudo que ele fez por ela. Mas ela percebe que seu pai está finalmente feliz em vendê-la ao duque. A garota, é claro, entende tudo sobre esse casamento. É óbvio para ela que se trata apenas de um contrato. No salão onde ela chegou, a música está tocando, marcando a chegada da noiva. A moça dá a mão ao pai, e ele começa a acompanhá-la até o duque. Ela percebe que as pétalas do Senhor estão a seus pés, como se estivesse prometendo uma bênção. Ela olha ao redor e vê pessoas que supostamente estão felizes com o noivado. Ela percebe que tudo parece um espetáculo bobo, apesar de o duque, que não parece nada feliz, achar que provavelmente tem a mesma opinião que ela. A moça finalmente alcançou o duque e ele estendeu a mão para ela. Os recém-casados não parecem nada felizes com esse casamento, e o padre já está iniciando o processo de casamento. Ele disse que hoje o jovem casal entra em uma união sagrada. Os recém-casados ficam diante dele e olham diretamente para o padre. A garota pensa em tudo o que está acontecendo e percebe que hoje Theodore Valentino e Lily Everett estão casados. Mesmo que eles não quisessem nada disso, a garota já está em sua cama. Ela se lembra de que o Duque Theodore lhe disse para não devolver sua capa, que ele lhe deu no jardim. Pelas palavras dele, a garota está doente para usá-lo até mesmo em buracos ou no que quiser. Ela parece um pouco chateada. Sentada na cama, pensando que isso não é novidade porque, em sua opinião, para o Duque ela é apenas uma filha estúpida dos Everett que ele odeia. Ela não está chateada e nem um pouco irritada com o que está acontecendo agora. Ela percebe que seria ainda melhor se não o amasse e mantivesse distância do Duque. Mas a garota se lembra do momento exato em que eles se conheceram no jardim. Ela percebe que quando viu Theodore, seu coração estremeceu por um momento. A garota pensa que aparentemente ela apenas imaginou e que não era nada disso. Nesse momento, o Duque Theodore entra na sala onde ela está sentada.
Ele está vestido com um roupão que permite ver seu belo corpo. A garota fica muito envergonhada com o que vê, mas Theodore vem até a mesa e coloca um pouco de vinho em uma taça. Ele também olha para a moça. E depois de beber um pouco de vinho, ele olhou para a garota com um sorriso. Lily, naquele momento, estava muito envergonhada olhando para o marido. E de repente, ele agarra a moça e começa a beijá-la. Ela não poderia esperar uma reviravolta tão brusca. A moça está obviamente muito surpresa. Os recém-casados continuam se beijando e, obviamente, ambos gostam disso. Theodore agarra a mão da moça, mas depois que eles param de se beijar, a moça pede que ele pare com isso. Theodore se eleva sobre a garota e lhe pergunta se ele ouviu corretamente que deveria parar de fazer isso. Uma menina triste pensa em tudo o que aconteceu. Ela se dá conta de que, é claro, não esperava que a primeira noite deles fosse delicada. Mas é óbvio que a garota também não esperava esse resultado. Ela finalmente decide responder a Theodore. Lily diz que ele é livre para fazer o que quiser, mas o cara fica em cima da garota e diz que não é ele. É ela quem quer. Ele fica por cima e olha a garota bem nos olhos. Theodore começa a beijar o pescoço de Lily. Ela tenta dizer algo a ele, mas a garota apenas cora. E é óbvio que eu também gosto disso. Ela solta um gemido calmo enquanto, de alguma forma, a Dora deixa um chupão em seu pescoço. Ele agarra a mão da garota novamente enquanto ela pensa sobre isso, uma sensação estranha. Mas ainda assim era bastante previsível. Depois que Theodore termina de beijar o pescoço dela, ele olha para a garota, que está muito corada e excitada com tudo. Lily, é claro, também olha para Theodore e percebe que ele não será respeitoso com ela. Você pode ver no rosto do rapaz que ele não parece estar gostando muito de sua primeira noite de núpcias. Lily olha novamente para Theodore. Ele se eleva majestosamente sobre a garota com seu belo corpo, e de repente para. O rapaz se levanta da garota e diz que isso será suficiente para o pai dela. Mas, de repente, ele pega a tesoura que estava ao lado da cama. E enquanto a garota se pergunta o que ele vai fazer com ela, Theodore levanta a mão como se fosse esfaquear alguém com a tesoura antes de fazer o que vai fazer, dizendo que o pai dela provavelmente não suspeitará de nada. De repente, o Duque Theodore fez uma mão útil e espalhou seu sangue na cama. Fica claro que ele fez isso para que o pai dela pensasse que ela havia perdido a virgindade. A garota ficou muito surpresa com tal atitude do Duque, mas ele simplesmente jogou a tesoura no chão e disse que não faz sentido fazer algo que ninguém quer fazer. Obviamente, ele também não está entusiasmado com a ideia do casamento, mas no momento, é uma simples necessidade para a sobrevivência de sua família. Depois de executar seu plano, ele diz a Lily que eles devem aproveitar ao máximo um ao outro, mas ele menciona que não vai ficar parado, e quando o casamento deles não tiver mais sentido, tudo mudará. Olhando para a garota, ele diz que depois que o casamento perder o sentido, ele fará com que eles se divorciem sem problemas, e até esse dia, eles serão um casal apenas no papel. Você pode ver no rosto do rapaz que ele tem sérias intenções em termos de reconstruir sua família. A garota pensa nas palavras que Theodore disse e de repente, percebe que eles podem se separar a qualquer momento. Sentada na cama, ela percebe que aparentemente sua mágoa não está apenas no casamento, que ela não queria de jeito nenhum, e que de repente passou a sentir algo por Theodore. Pois assim que encontrou o olhar dele, ela percebeu que naquele momento seu corpo foi perfurado por uma flecha invisível. Aparentemente, eram os mesmos sentimentos que haviam surgido. Ainda sentada em sua cama, ela percebe que a mesma flecha deixou uma cicatriz dolorosa que ela não sabe como curar. A ação muda para alguns dias depois, no Ducado de Valentino. A carruagem em que Lily está se afastando rapidamente. A garota olha pela janela da carruagem e vê uma devastação completa e poças de sangue, pessoas se escondendo nas casas para não serem tocadas. A garota vê uma mãe e uma filha escondidas em uma casa. Elas parecem muito exaustas e feridas. Lily fica surpresa com tudo que vê, porque é a primeira vez que ela vê tudo isso com seus próprios olhos. Ela percebe que tudo isso aconteceu por causa da família Everett. Juntamente com a moça que passeia de carruagem e a criada. Obviamente a moça está muito perturbada com tudo o que acabou de ver na rua. A criada se perguntou sobre sua atual patroa. O que aconteceu?
Mas a moça nem teve tempo de responder quando, de repente, a porta da carruagem foi aberta pelo Duque Theodore. Ele parece muito preocupado em um primeiro momento, mas depois vê que está tudo bem. Menciona que veio para descobrir o que estava acontecendo com o barulho na carruagem. Em seguida, ele enfatiza que aparentemente a nobre Lady Everett não gostou da paisagem do lado de fora da janela. Theodore também pede à garota que aguente um pouco mais, pois estão quase chegando ao destino. Ele também diz a ela para não olhar pela janela. E então a garota tenta lhe dizer algo, mas Theodore bate a porta sem deixá-la falar. Depois de tudo isso, a garota diz à empregada surpresa que está tudo bem. Convence-a a se sentar confortavelmente para que possam continuar seu caminho. A empregada naturalmente obedece. Lily ficou muito feliz por Charlotte ter decidido acompanhá-la na viagem, pois nenhuma outra criada estava disposta a deixar a casa da família Everett com ela. Lily se lembra de como, quando estava prestes a deixar a casa dos pais, Charlotte veio até ela, chorando, e pediu permissão para acompanhá-la até a saída. Lily percebeu que tinha um caminho difícil pela frente, o que significava apenas uma coisa: Charlotte teria que ir com ela. A moça triste achou melhor recusar a companhia de sua criada. Depois que o Duque se foi, a criada chamou Lily e lhe disse que o Duque parecia muito preocupado, pois ela notou que assim que ele ouviu o barulho na carruagem, veio imediatamente verificar pessoalmente e se certificar de que as moças na carruagem estavam bem e que a viagem estava indo bem. Ao ouvir essa inferência, a garota parece um pouco satisfeita. Depois de um tempo, a carruagem finalmente chega ao seu destino, ou seja, o castelo dos Duques de Valentino. Mais uma vez, o Duque demonstra preocupação. Quando a carruagem parou depois de abrir a porta, ele deu a mão à moça e lhe ofereceu ajuda para descer da carruagem. A moça não recusa ajuda. Ela dá sua mão ao Duque. Quando estava descendo da carruagem, de repente a moça tropeça e começa a cair. Mas imediatamente o Duque a pega em seus braços. Nenhum dos dois esperava um incidente tão inesperado, mesmo depois de Theodore ter pegado a garota voadora. Eles se abraçam por um tempo, como se fossem se beijar naquele momento. E parece que isso está prestes a acontecer quando, de repente, o inesperado acontece. De repente, uma voz do lado de fora diz que Theodore finalmente chegou e pede que ele entre rapidamente. Os dois heróis ficam muito envergonhados, e a Branca de Neve fica corada como se fosse um câncer. De repente, uma mulher se aproxima da carruagem deles. Ficamos sabendo que é a senhora Annabella Simua. Descobrimos que essa mulher é a irmã mais nova da mãe de Theodore, que cuida de Theodore. Também ficamos sabendo que essa mulher não é casada, embora tenha mais de 40 anos de idade. Ela age como dona dessa família, porque foi isso que a senhora Valentine anterior desejou. Então ela pediu a René que cuidasse de seus filhos. René misericordiosamente conhece a garota e lhe diz: "Bem-vinda à família." Lily agradece à senhora Simoes e diz que espera que eles se deem bem. A mulher se vira e diz a Theodore para se apressar e entrar com ela. Ele obedece à mulher e a chama de tia. Lily fica atrás de Theodore e olha para suas costas. O Duque parece triste. Depois de um tempo, uma das empregadas da família Valentino apresenta a garota ao seu quarto. Além disso, as moças dizem que se ela precisar de alguma coisa, basta puxar uma corda. A empregada também pergunta se a garota precisa de mais alguma coisa, mas ela diz que não precisa de mais nada e que está bem. E a garota dá permissão para a empregada ir embora. Ao olhar em volta, Lily percebe que a partir de agora, ela não precisa mais se preocupar com nada. Vai ser muito difícil para eles viverem como cônjuges normais. Mas ela se pergunta em que ponto sua vida deu errado. Ela acha que tudo pode ter dado errado desde que a empregada de sua mãe passou a noite com o andarilho e a engravidou. Ela se dá conta de que sua mãe nem sequer percebeu que ele poderia ir embora sem dar seu nome. Ela acha que sua mãe é estúpida. A garota decide que vai fingir que não existe. Ela não vai planejar nada e não vai esperar nada. Ao mesmo tempo, surge uma imagem do Duque Theodore naquela primeira noite em que ele cortou a mão. Ela percebe que quaisquer que sejam seus sentimentos, ela precisa sufocá-los imediatamente. A ação avança alguns dias. O castelo está cheio de pessoas. Aparentemente, há algum tipo de baile acontecendo. A garota está majestosamente em seu assento. Ela parece triste e não está feliz. Ela pensa novamente no fato de que está nesse castelo há vários dias. Mas o Duque nem sequer olha em sua direção. Ela se pergunta: será que ela é tão odiosa para ele?
A garota acha que esse banquete luxuoso foi organizado especialmente para que sua antiga família percebesse tudo isso. O Duque percebe que a moça está muito triste. Ele olha para ela e diz que acha que ela não gosta das guloseimas que estão no banquete. Ele olha diretamente nos olhos da moça e diz que pede a ela que evite a familiaridade no futuro, porque ele não pretende permanecer casado até que a morte o separe. Olhando para a moça, ele diz que espera que ela entenda tudo isso. Mas como eles estão em uma parceria que nenhuma das partes quer, não faz sentido se apegarem um ao outro. A moça pensa no fato de que estava apenas planejando não desperdiçar energia com emoções desnecessárias e responde ao Duque que entende tudo perfeitamente bem. O Duque, mais uma vez bebendo vinho, disse que realmente parecia que a garota entendia tudo. Depois que o banquete terminou, a garota voltou para seu quarto, onde foi recebida por uma Charlotte feliz. Ao ver que a garota parecia muito cansada, ela lhe perguntou se estava tudo bem. A garota cansada diz que não esperava que o banquete fosse tão cansativo. Charlotte percebe que ela está muito cansada e informa a moça que já está quase preparando o banho. Portanto, ela precisa esperar só mais um pouco. A garota percebe que as mãos de Charlotte parecem muito machucadas e, de repente, fica distante. Charlotte não entende por que Lily está tão abruptamente distante dela. De repente, ela pergunta a Charlotte se os outros serviços do castelo a ajudam. Charlotte fica muito surpresa com essa pergunta de sua senhora. Ela diz que está bem e que está lidando com tudo perfeitamente bem sozinha. Além disso, a garota diz que não quer que Lily se meta em problemas por causa de uma bobagem dessas. Ela pede à patroa que não se preocupe com ela mesma, porque, pelo que ela diz, ela é muito forte. Lily percebe o que isso significa. Sua empregada realmente não é ajudada pelas empregadas dessa casa. Charlotte tenta dizer que está realmente bem, mas Lily a interrompe e diz que entende o motivo da preocupação da empregada. Lily expõe seu corpo para tomar um banho. Depois de entrar na banheira, a água começa a sair dela, mas ela menciona que a casa já está cheia de pessoas que a odeiam. A protagonista diz que mesmo que ela faça alarde sobre o assunto, ela não está se importando. Não vai piorar. Com Charlotte ao lado da banheira com as vestes da patroa nas mãos e pedindo desculpas a ela por algo, Lily pergunta à garota por que ela deve perdoá-la e diz que Charlotte deve perdoá-la. Mas Charlotte imediatamente diz que uma patroa não deve pedir perdão e menciona que é porque ela é órfã. Lily, um pouco triste com a história de Charlotte, pergunta se ela quer voltar ao castelo Everett, onde estava antes. A empregada fica muito surpresa com essa pergunta de sua patroa e faz uma contraproposta. Charlotte, perturbada, pergunta por que ela está perguntando isso de repente, mas enfatiza que gosta de estar perto de Lily. Ela percebe que se voltar ao castelo da família Everett, ninguém ficará feliz em vê-la. Charlotte menciona que não tem ninguém e começa a chorar muito. A senhora fica muito surpresa com isso e foi quando ouviu suas palavras que percebeu que, assim como se sentiu confortada com a presença de Charlotte, Charlotte encontrou paz nela. A garota percebe que elas são como dois animais lambendo as feridas um do outro. Lily diz que entende Charlotte. Enquanto Charlotte ainda está chorando descontroladamente, a protagonista se aproxima da garota e a abraça, dizendo que aprecia o quanto a garota se importa com ela. Enquanto Lily toma banho, ela abraça gentilmente a cabeça de Charlotte. É óbvio que as meninas se valorizam muito por se apoiarem mutuamente. No dia seguinte, Lily vai até o salão e pede ao mordomo que chame todas as criadas que ajudam sua criada pessoal em seu trabalho. O mordomo fica muito surpreso com esse pedido da nova patroa. Depois que o mordomo atendeu ao pedido da moça, todas as criadas que deveriam ajudar Charlotte se reuniram no mesmo lugar. Todas elas parecem perceber que estão prestes a se meter em problemas, mas uma delas decide perguntar à patroa se ela quer vê-las. A incrível calma. Lily pergunta à garota que foi a mais corajosa se ela sabe que seu nome é Lola. Ela lhe pergunta por que ela não ajuda Charlotte como deveria. Ela também pergunta se a empregada conhece a palavra negligência. Lily, um pouco irritada, diz que ignorar Charlotte só porque ela é a empregada pessoal da garota é baixo e infantil. Mas Lola diz que tinha muito trabalho a fazer e não pôde evitar. Ela também menciona que sente muito. Lola diz que é normal que uma pessoa trabalhe para duas, porque os empregados do castelo de Valentino estão sempre muito ocupados devido à difícil situação do ducado. A protagonista olha para ela com surpresa e começa a pensar nas palavras da garota.
Lily fica muito surpresa com o fato de a criada estar tentando confrontar verbalmente sua atual patroa. Ela percebe que não importa quem ela foi ou de que família veio, mas agora ela é a duquesa de Valentino e a dona desse castelo ao mesmo tempo. Todas as moças que deveriam ajudar Charlotte estão de pé na frente da garota e parecem estar muito surpresas com esse empurrão da nova patroa. Mas a garota continua a se perguntar sobre o comportamento dessas empregadas. Ela está surpresa com o comportamento delas e se pergunta: será que elas não lhe mostrarão nem mesmo um respeito básico? Finalmente ela entendeu como responder à empregada e disse que se ela não estiver cumprindo os deveres da governanta do castelo, aceitará de bom grado as críticas. Mas essa crítica não deve vir da empregada, mas de seu próprio marido ou de um membro sênior da família. A moça fica sem palavras e tenta se justificar de alguma forma, mas todas as suas tentativas são em vão. De repente, o membro mais velho da família aparece por trás das criadas e pergunta o motivo de toda essa confusão. Afinal, é a tia do Duque Theodore. Ela parece muito indignada e pede ao gerente que lhe explique a situação que está acontecendo aqui. A protagonista não espera que a mulher fique do seu lado, mas ela se volta para suas empregadas e diz, que percebe que ela e as outras têm estado muito ocupadas com o trabalho ultimamente. Entretanto, elas não devem se esquecer de seus deveres diretos. A empregada pede desculpas à senhora Simua, mas a mulher, imperturbável, pede que elas façam seu trabalho corretamente de agora em diante. Ela também menciona que isso diz respeito a todas elas e não apenas a Lola. A empregada naturalmente não tem escolha a não ser ouvir as ordens de sua patroa. A mulher se volta para a protagonista e lhe diz que ela dispensou todas as empregadas e que ela não deve se aborrecer. Ela diz que as moças cumprirão suas ordens sem lutar e não causarão mais problemas. O protagonista olha para a senhora Simua e percebe que essa mulher parece estar dizendo que ela é a dona dessa casa e que tem um poder especial aqui, ao contrário dela, que não tem poder algum. O protagonista se volta para a senhora Simone e diz que se as empregadas realmente começarem a ajudar, não haverá problemas com isso no futuro. A mulher diz que é claro que haverá, pois ela lhes deu uma ordem. Ela também enfatiza que a moça não teve sorte de se casar em um período tão difícil. A mulher observou que deve ser difícil para ela se acostumar com o novo ambiente. Mas Lily diz que tentará se acostumar o mais rápido possível. A mulher também enfatiza que elas se conheceram muito felizmente porque ela queria oferecer algo à jovem. Lily fica muito surpresa e pergunta qual é a oferta. Mas a mulher expressa sua proposta, que é a de que a garota inspecione a província. A protagonista olha para ela e fica claro que, em sua opinião, essa mulher só quer humilhá-la. Lily está cansada de tudo. Ela quer que tudo acabe logo e não quer se acostumar com novos abusos. E a garota pensa no que será de Charlotte se ela morrer, enquanto pensa que seria mais fácil se envenenar, porque ela está cansada de tudo. Pelas suas palavras, ela não pode mais ficar aqui, mas também não pode voltar ao castelo de Everett. Ela está muito cansada de tudo o que está acontecendo. De repente, a heroína finge que nada a está incomodando e diz, com um sorriso no rosto, que certamente irá à inspeção. Mas somente depois de estar completamente preparada para isso, a senhora Simua fica muito surpresa com a reação tão alegre da garota. Lily se vira e começa a se afastar do local da reunião, com o gerente e a dona da casa olhando para suas costas. É óbvio que a garota apenas fingiu que está se saindo bem, embora percebamos que ela realmente não se sente bem aqui. Depois que a garota se preparou, uma carruagem chegou ao castelo, vigiada pelo próprio Duque Theodore. Depois de uma curta viagem, eles chegaram em vez do destino, e a garota começou a olhar ao redor. Ela está acompanhada por dois rapazes que supostamente a estão guardando por aqui. Eles a conduzem e dizem à garota para ter cuidado, mas ela olha ao redor e vê pessoas pobres. A garota percebe que as coisas são piores do que ela imaginava. Ela vê o que as pessoas estão comendo e percebe que o problema mais urgente é a comida. As pessoas simplesmente não têm nada para comer. Ela tentou encontrar a roupa mais modesta, mas até a que está usando é feita de seda. Ela percebe que esse luxo é uma zombaria para a população local, que não tem nem mesmo o que comer. Junto com seus subordinados, a garota começa a alimentar as pessoas. Ela lhes traz pães. As pessoas aceitam a comida que os súditos e a garota lhes dão, e é claro, eles agradecem por alimentá-las. De repente, uma pedra voa diretamente para Lily.
O homem que a atirou começou a insultar a garota e desejou que ela morresse, sem se esquecer de chamá-la de bruxa. O homem chama a garota de cria amaldiçoada da família Everett. Mas então os guardas intervêm e torcem o homem que atirou a pedra. Ele pede desculpas ao guarda, mas diz que não se importa se vai arder no inferno, mas que vai matar a bruxa de qualquer maneira. O homem detido continua gritando que ela é da maldita família Everett. Ele menciona que tudo isso se deve a ela e a sua família. Em sua opinião, ela, seu pai e seus irmãos demônios são os culpados por tudo o que acontece. Ele amaldiçoa a garota e diz que eles pagarão por todos os seus pecados. A garota deixou cair comida no chão, que teve de dar aos camponeses. Ela percebe que todo mundo ao redor a odeia. Afinal de contas, ela não fez nada e só veio para dar comida às pessoas. Naturalmente, ela percebe que tudo isso se deve ao fato de ser filha do Duque Everett, embora ele nem seja seu próprio pai. A protagonista olha ao redor e percebe claramente nos olhos de todos que não há ninguém que esteja do seu lado. Todas as pessoas exaustas olham para ela com desprezo e uma espécie de ódio. O mesmo acontece com a garota. Ela sabe que é odiada por todos aqui por causa das ações de sua família. É noite lá fora. Charlotte pergunta à sua patroa se ela está bem, porque pela aparência da garota, dá para perceber que ela obviamente não está se sentindo bem. Há alguns hematomas sob seus olhos e ela parece bastante abalada. A empregada pergunta cuidadosamente à patroa se ela quer leite morno antes de ir para a cama, pois percebeu que a personagem principal costuma faltar ao jantar. E esse fato deixa a empregada preocupada com a saúde da menina. Mas a garota, em resposta, diz que está tudo bem e que ela não deve se preocupar porque amanhã começará a se alimentar bem. Charlotte pede que a garota prometa que se alimentará corretamente, pois isso é uma necessidade para ela. E a garota dá sua palavra, chateada. Charlotte vai embora enquanto a garota finge que está bem. Na verdade, ela está muito chateada e se lembra do momento em que viu as pessoas olhando para ela quando estava inspecionando a área. Ela percebe que mesmo quando tenta ajudá-los ativamente, isso parece um insulto e uma hipocrisia, mas ela não pode fazer nada a respeito. A garota parece muito determinada e percebe que precisa encontrar uma maneira de ajudar essas pessoas comuns que foram prejudicadas por sua família. De repente, ela abre uma caixa com suas joias. Há muitos anéis e broches diferentes que certamente valem um dinheiro fabuloso. Ela olha para elas e percebe que precisa manter apenas algumas joias que trouxe consigo e decide vender o restante. Ela sabe que seu pai as deu a ela como dote, mas ele não se importa com o que ela faz com elas. A moça percebe que ele só queria dar brilho à riqueza de sua família. A garota percebe que essas joias são muito valiosas e que deveria receber muito dinheiro por elas. Ela poderia dar esse dinheiro ao gerente, mas as pessoas já dizem que ela é hipócrita e não conhece seu lugar. Além disso, se ela os vender tão logo após o casamento, isso pode parecer muito humilhante para o Duque, que obviamente não ficaria muito feliz com tal ato de sua nova esposa. A garota acha que só há uma maneira de fazer bom uso desse dinheiro. A garota abre outra caixa de joias que trouxe com ela e vê outra peça de joalheria que trouxe com ela. Há um pingente mágico que Owen lhe deu. Ela se lembra de seu irmão lhe dizendo para usá-lo se quisesse espionar secretamente a família de Valentine, porque esse pingente mágico mudará sua aparência para qualquer coisa que ela possa imaginar. A garota pega o pingente e pensa que nunca pensou que poderia usar os truques desse cara maluco, mas pelo menos sabemos que ela usará esse colar mágico para bons propósitos. Ela percebe que, dessa forma, pode se transformar em uma empregada doméstica ou em um guarda para entregar comida às pessoas. De acordo com o plano da garota, ela comprará alimentos com os lucros da venda de suas joias e ajudará as pessoas pobres. A garota acha que esse é um bom plano. A ação avança no tempo, e percebemos que o plano da garota parecia bom, mas não era. À mesa, o Duque Theodore diz à garota que ouviu dizer que ela vendeu todas as suas joias. A moça tenta tomar o chá despreocupadamente, mas está absorta em seus pensamentos. Ela pensa no fato de que pagou aquele maldito comerciante para ficar calado, mas ele não conseguiu manter a palavra e contou tudo. No reflexo da caneca que ela segura em suas mãos, podemos ver o rosto surpreso da garota. Suas mãos estão tremendo um pouco de medo. A moça diz ao marido que vai comprar joias novas para substituir as antigas, mas percebe que isso é apenas uma mentira.
O Duque diz que a moça não precisou vender suas joias para comprar novas, pois embora a situação financeira dele seja difícil, o Ducado de Valentino ainda é o dono do norte. Theodore diz que o dinheiro alocado para ela deve ser mais do que suficiente para comprar novas joias. De acordo com ele, ela terá o dinheiro e se poupará. A moça pensa que se fosse apenas por dinheiro, ela não teria feito algo assim. Mas ela decide apenas pedir desculpas ao marido e prometer a ele que será muito mais cuidadosa de agora em diante. Mas a moça olha para o marido e percebe que há algo errado com ele. Olhando mais de perto o Duque Theodore, ela percebe que ele está muito pálido hoje. A garota ouviu dizer que ele não se dava bem com o próprio espírito com o qual o contrato foi feito. Ela se pergunta se isso ainda é um problema para eles. Theodore se levanta da mesa e diz que isso é tudo o que ele queria dizer a ela e que precisa ir embora. A moça fica muito surpresa com a partida abrupta do marido, e enquanto ele sai, ela cuida dele. Theodore diz que ela decidiu vender suas joias para se recuperar do choque do estado da província, que ele diz ser o mais típico possível da família Everett. A garota olha para as costas dele com surpresa e percebe que ele adivinhou todos os seus planos. Mas Hertz diz que é claro que não lhe mostrará nada tão desagradável novamente e bate a porta com força antes de sair. A garota fica triste novamente, pois nem mesmo sua boa ação foi apreciada. Ela pensa no fato de que o Duque nem sequer perguntou se ela não tinha medo de comer, porque os habitantes locais quase a estrangularam de raiva. Ela pensa que talvez você seja um tolo. Seria melhor se o morador a matasse. Ela percebe que nesse caso ele poderia se livrar do incômodo e não sujaria as mãos. No meio da noite a personagem principal se deita na cama, mas não consegue dormir porque não tem sono algum. A garota sai da cama e decide que deve dar uma volta, mas sem fazer barulho, pois não quer acordar Charlotte, que está dormindo tão docemente. Depois, a garota sai e começa a caminhar pelo jardim. Ela percebe o Duque parado em uma árvore. Ela fica muito surpresa ao encontrar Theodore no jardim no meio da noite e se pergunta o que ele está fazendo aqui tão tarde. O homem apenas se senta e olha para a árvore. A garota olha mais de perto e percebe que o rapaz está falando com a árvore como se estivesse se dirigindo ao irmão. Theodore diz que se seu irmão estivesse aqui, tudo seria completamente diferente. A garota fica muito surpresa ao ouvir a palavra irmão. De repente a garota tenta se esconder um pouco para que Theodore não perceba que ela está no jardim. Mas o rapaz ouviu um barulho e se virou para ver o que estava acontecendo. A garota está um pouco assustada com a possibilidade de o Duque notá-la aqui. O Duque se vira chorando e pergunta a Lily o que ela está fazendo aqui. Obviamente, ele está chorando porque teve um flashback com seu irmão. A garota tenta justificar sua presença no jardim, mas o Duque nem sequer a deixa falar. O Duque começa a se aproximar da garota e pergunta com mais insistência o que ela está fazendo aqui. A garota fica um pouco assustada com essa pressão do Duque e responde que estava apenas passeando no jardim. O Duque não acredita que a moça estava apenas caminhando a essa hora tardia. Ele acredita que ela veio aqui de propósito porque queria vê-lo chorando. A moça diz que não estava espiando nada, embora provavelmente não consiga se justificar. O rapaz agarra a mão da moça e a puxa para perto de si. O Duque Theodore diz que bisbilhotar o castelo não é uma atitude sábia. O garoto menciona que ela não encontrará nada aqui que mereça sua atenção, mas a garota novamente se justifica e diz que não estava procurando nada. O Duque, depois de terminar de chorar, diz que não pode acreditar que ela simplesmente decidiu dar um passeio no meio da noite e além disso está aqui sozinha, sem sua criada. Lily diz que ele é livre para pensar como quiser, mas o rapaz simplesmente se vira, pega a mão da garota e diz que eles têm que ir a algum lugar. Depois de chegarem ao castelo e entrarem nele, a moça pede ao Duque que pare um pouco. Depois que o Duque se vira para ver porque a moça lhe disse para parar um pouco, ele a vê muito cansada. A própria moça percebe que tudo isso se deve ao fato de o Duque andar muito rápido e ela não conseguir acompanhá-lo. O rapaz diz à garota para entrar e não andar mais sozinha pelo castelo à noite. A garota pensa em tudo o que está acontecendo. Ela percebe que por mais estranho que possa parecer, só queria conversar um pouco mais com Theodore. Ela vai para seu quarto e dá boa noite ao Duque. Já está virando dia lá fora. Lily está deitada em sua cama. Ela não dormiu nada esta noite. A garota parece um pouco exausta, mas tudo isso se deve ao fato de ela ter visto o Duque Valentino como em tal condição.
Charlotte vai até a cama onde Lily está deitada e depois de desejar-lhe bom dia, pergunta o que ela quer primeiro. A menina diz que começará a lavar a louça e que tomará o café da manhã um pouco mais tarde, com frutas. No mesmo instante, Charlotte lhe serve a fruta. Mas depois que a menina supostamente terminou, Charlotte percebeu que ela novamente não terminou. Charlotte pede à sua patroa que lhe prometa que no segundo café da manhã ela comerá mais. Lily, feliz, diz que é claro que isso acontecerá. Lily pede a Charlotte que diga ao comerciante para vir à tarde, pois, segundo suas palavras, ela precisa comprar algo. Charlotte naturalmente obedece à ordem de sua patroa. A protagonista pensa em seu ato porque mentiu que estava indo comprar joias e agora precisa se comportar de acordo. Atrás das costas da garota há uma empregada. Parece que seu nome é Jenna, mas a garota está feliz apenas com o fato de que, em comparação com as outras, ela quase não presta atenção nela. Portanto, a garota acha que será mais fácil com ela, embora lhe pareça que a empregada Teixe aparentemente não gosta dela. A garota percebe que, para ser honesta consigo mesma, quase todos no castelo não gostam dela. Finalmente, o comerciante vem até ela e ela olha as joias que ele lhe trouxe. A garota diz que, pelo que está vendo, há um problema de gosto. Olhando para o comerciante, que está um pouco animado com esse encontro, porque da última vez ele contou tudo a Theodore. A garota pensa no que pagou a ele por seu silêncio da última vez. E ele foi e contou tudo ao Duque Theodore. Embora ela provavelmente tenha pensado que ele nem mesmo manteria segredo, porque qualquer pessoa sensata a teria tomado como um fantoche de Everett. Mas a garota percebe que pode se vingar do comerciante de várias maneiras. Ela lembra ao comerciante que ele disse que a próxima peça de joalheria seria a última. A garota pede para ver a joia. O comerciante, é claro, obedece à moça e abre a caixa com a última joia para ela. Depois de abrir a caixa de joias, vemos um lindo colar verde. A garota olha para a joia e percebe que se trata de um colar de cor maçã verde. Ela acha que seria perfeito para ela, mas decide dizer ao comerciante que também não gostou da joia. O comerciante, que está um pouco preocupado com o fato de as meninas não terem gostado de suas joias, acha que ele sabia que ela não iria gostar. De repente, Theodore entra na sala e diz que se a garota não gostar do pingente, ele o comprará. O comerciante e a garota ficam muito surpresos ao ver o Duque aqui. Nesse momento, o Duque está apenas observando-os. O comerciante vê o Duque corar e lhe diz que se sente honrado por conhecer tal homem, enquanto a moça apenas olha para o comerciante como se visse Deus à sua frente. O comerciante começa a sair e o Duque lhe diz que ele deve deixar o pingente aqui e que o mordomo-chefe pagará ao comerciante por ele. O comerciante diz que é claro que atenderá ao pedido do Duque e o agradece pela compra. O Duque pergunta a Lily se ela não gosta da joia, pois ela contou ao comerciante, mas ele parece não se importar. E o Duque insiste que a garota a use. Ele diz à garota que esse é seu humilde presente para ela. Theodore diz que não pode ser acusado de não mimar a filha nobre da família Everett. A garota acha que suas palavras são lógicas porque ele pensa que ela é filha do Duque. Ela se pergunta o que Theodore dirá quando descobrir que ela não é dele e que não tem uma gota de sangue Everett. E ela também não é de origem nobre. Eu me pergunto se o Duque a odiará ainda mais ou se as coisas mudarão radicalmente. O Duque pede que a garota tire o cabelo por um segundo. Assim, ele pode colocar o pingente no pescoço dela. Depois que ele coloca o pingente na garota, vemos que ele combina muito bem com seus olhos verdes. Lily agradece ao Duque Theodore, mas ele simplesmente se vira e vai embora. Obviamente, ele fez o gesto apenas para que as pessoas não dissessem que ele estava maltratando a filha da família Everett. A ação avança em algum momento. A garota vai até a senhora Simua e diz que foi informada de que ela quer vê-la. A senhora diz que isso é verdade, e ela tem algo importante a dizer à garota. A senhora Simoes informa a protagonista que depois de amanhã será o aniversário da morte de Camille, o irmão de Theodore. A garota fica muito surpresa com as palavras da senhora, mas finalmente entende por que Theodore estava no jardim e chorava junto àquela árvore. De repente, a senhora pergunta se a garota sabe como seu irmão Camille morreu. A protagonista diz à senhora que até onde ela sabe, o irmão morreu. Ele morreu fechando a fenda. A mulher começa a contar como tudo aconteceu na realidade. Segundo ela, o cara tinha apenas 20 anos e Theo era ainda mais jovem. Sua irmã e o marido de sua irmã foram mortos por um pescador repentino. E então o mesmo pescador tirou a vida de Camille. Ao tocar o retrato de sua irmã e do marido,
Ela diz que tinha um profundo respeito por ela e pelo marido. A mulher diz que todos os amavam muito e que ela não consegue acreditar que eles morreram tão jovens. Ela ainda não consegue entender muita coisa. E as coisas que a mulher não consegue entender incluem as circunstâncias da morte de Camille, enquanto ela olha para a garota. E então a protagonista percebe que ela deve suspeitar que a família Everett tem algo a ver com as mortes. A garota percebe que se isso for verdade, significa apenas uma coisa, que os Everett há muito tempo conseguem assumir o controle das rachaduras. Embora a garota nunca tenha ouvido falar que tal coisa seja possível, ela tem certeza de que seu pai poderia encontrar uma maneira de fazer isso. A mulher diz que Camille era um menino muito bom, muito gentil e atencioso. Ele era amado por todos e adorava seu irmãozinho. E quando Camille morreu, Theodore foi tomado pela tristeza. A mulher diz que depois de amanhã eles organizarão uma cerimônia em memória de Camille. A mulher diz que a dona de casa do castelo deve distribuir o orçamento, fazer a programação e convidar os convidados. Mas como a garota não tem muito tempo, ela se encarregará disso. A mulher diz que um evento tão importante deve ser impecável. Depois de terminar de falar, a mulher pergunta à protagonista se ela entende. A garota, com a cabeça ligeiramente abaixada, diz que é claro que ela entende tudo. A protagonista vai para seu quarto e tira o colar que Theodore colocou nela. Ela olha para ele e pensa no fato de que, naquela noite, ela queria de todo o coração confortá-lo, embora isso não lhe dissesse respeito. A protagonista se lembra das palavras de Misters, que você ainda perde a paz com a aproximação de cada novo aniversário. É claro que a garota entende que isso foi uma espécie de aviso, pois a mulher quis dizer que ela deveria deixar Theodore em paz, mesmo vendo como é difícil para ele. Foi como uma espécie de dica de que não é da conta dela confortá-lo. A garota percebe que precisa se lembrar do seu lugar, mas é difícil para ela fingir que está tudo bem quando você está sofrendo tanto e ela vê tudo. Porque quando Owen, Eson ou Lennon se sentiam mal, ela não se importava com isso. O mesmo pode ser dito da senhorita Simoa e de qualquer outra pessoa. Embora até mesmo nessa lista haja uma exceção, e essa pessoa é Charlotte. A garota percebe que Charlotte ocupa um lugar especial em seu coração. Mas por que ela tem os mesmos sentimentos calorosos por Theodore Valentino? A garota faz você parar de pensar em tudo isso. Ela pega o colar e pensa em se divorciar dele. Se ela não for envenenada antes que isso aconteça, ela percebe que não deveria sentir nada. Mas ainda assim a garota parece abatida. Ela decide proibir seus sentimentos, proibi-los com tanta força que eles não sairão. E então ela não vai mais querer confortar Theodore. Ela se dá conta de que precisa imaginar uma caixinha dentro de si e esconder nela tudo o que já me dá medo de pensar, porque eles não são realmente seus sentimentos, ou pelo menos não podem ser seus sentimentos. Ela percebe que se os nomear e deixá-los falar, só vai piorar. A ação avança alguns dias. Já existe uma cerimônia dedicada a Camille. As pessoas lamentam muito a morte de Camille. Elas estão comunicando entre si que o destino é muito cruel e que pessoas boas como Camille e Theodore deveriam viver felizes, mas em vez disso, apenas os malvados Everetts vivem bem. De repente alguém diz para a pessoa que disse todas essas palavras ficar quieta porque a garota pode ouvir a conversa deles. Theodore se aproxima de Lily e pergunta por que ela está aqui em vez de se esconder da chuva. Ele tem um guarda-chuva nas mãos e o entrega a ela para que não se molhe durante a chuva. Após a cerimônia, eles foram para o castelo e houve um encontro inesperado. Ao ver Tel, uma garota parece muito envergonhada e diz que eles não se viam há muito tempo. Ela parece muito feliz por vê-lo. O nome dela era Adaline, uma garota animada e filha de um duque muito respeitado, e a protagonista se curva em respeito a ela, falando que ouviu falar sobre Adaline, e então ela de repente chega perto de Theodore e fala que eles são amigos de infância, tão próximos que nem sequer guardam segredos um do outro, segurando o braço do duque como se fossem namorados. Inclusive um tempo atrás, antes do casamento de Lily e Theodore, haviam rumores de que ele iria se casar com Adaline, mas todos eles foram calados por conta do pai de Adaline, que foi totalmente contra a união. E uma vez que a protagonista se divorcia do duque, Adaline vai se casar com Theodore logo depois, e esse pensamento de que os dois poderiam se casar deixou Lily muito triste e desanimada.
E a Adaline ficou preocupada com a protagonista, perguntando se ela estava bem porque seu rosto estava pálido e sem vida. Mas quando Lily olhou para Adaline e Theodore juntos, viu que eles combinavam muito bem, e que ela era uma garota de muita sorte. Mas então ela congelou ao perceber o que havia acabado de pensar, e não podia acreditar naquilo, ficando ainda mais pálida. Por conta disso, Adaline também ficou mais preocupada com ela. Porém, a protagonista se retirou do local falando para se encontrarem depois que ela vai sair. Mas Theodore ficou olhando ela andando para longe como se não quisesse que ela fosse embora daquele jeito. Já em seu quarto, Lily estava no escuro tomando chá com uma expressão muito triste e desanimada assim como antes, pensando se o seu casamento roubou o lugar de Adaline como esposa do Theodore. E uma voz dentro da sua cabeça que tinha a mesma aparência que ela disse que ela de fato roubou o lugar que Adaline merecia e deveria estar, porque Adaline poderia confortar o Theodore de maneiras que ela jamais poderia. Mas então ela ficou com raiva daquela voz e mandou ela parar, batendo a xícara de chá na mesa. E na mesma hora sua criada Charlotte entrou no quarto e perguntou se a protagonista gostaria de se retirar mais cedo e ir dormir, porque ela estava pensando em queimar um incenso de lavanda para ajudar ela a dormir melhor, porque nas noites passadas ela não conseguiu muito bem. E a Lily gostou da ideia e falou para fazer isso, e a sua criada obedeceu. E logo depois a protagonista se deitou na cama coberta enquanto a Charlotte estava arrumando tudo para ela dormir, e então a protagonista parou e agradeceu a sua criada por tudo, deixando então a Charlotte muito feliz e com o rosto vermelho, dizendo que o prazer era todo dela, e que a sua senhora tivesse uma boa noite de sono. E assim que a sua criada saiu do quarto, a protagonista não dormiu e começou a olhar para a janela, logo antes de se levantar da cama por não estar com sono, e ir andando até uma mesa que estava na sua frente, e lá ela pegou um pote estranho, que estava cheio de remédios e pegou vários deles em sua mão, engolindo todos para poder conseguir dormir, já que o incenso de lavanda não era o suficiente para ela dormir bem, e não podia deixar sua criada saber que ela estava tomando tudo aquilo de uma só vez. Alguns minutos depois ela acordou, mas percebeu que estava dentro de um sonho, e ficou parada no meio do vazio como uma luz brilhante no meio da escuridão, e ficou se perguntando com o que ela iria sonhar hoje, se perguntando se seria outro pesadelo com seus irmãos, e se fosse, ela iria simplesmente destruir todo aquele sonho, já que ela pode fazer isso de qualquer jeito. Mas então, para surpresa dela, quando menos esperava, ouviu uma voz suave chamando pelo seu nome, e de repente viu o Duque Theodore sorrindo para ela, o que a deixou tão assustada ao ponto de dar um tapa nele e o afastar dentro do seu sonho, pedindo para ele não chegar perto dela. Mas de uma forma estranha ele não estava tratando ela mal, pelo contrário, ele estava preocupado com ela e não sabia por que estava se afastando. Mas a protagonista não entendia porque ela estava sonhando com o seu marido, e ficou tentando acordar até finalmente abrir os olhos na sua cama assustada e chorando como se tivesse visto um fantasma, tentando acalmar suas lágrimas e seus sentimentos, dizendo que aquilo foi somente um sonho e que não significa nada para ela, até que ela paralisou e viu algo abrindo a porta do quarto, percebendo então que era Theodore, entrando no quarto dela com sono e mal sabia o que estava fazendo. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.